E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos resolver essa atividade. Nessa atividade, nós queremos calcular a área deste triângulo ABC, que tem essas características. A altura h é igual a raiz quadrada de 2. Esse ângulo x tem 30 graus e o ângulo y 45 graus. Bom, nós sabemos que a área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Como a altura desse triângulo é raiz quadrada de 2, nós podemos escrever que é base vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Que ainda nós podemos escrever dessa forma para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, então vamos aos cálculos. Observe que a base desse triângulo é o lado AH mais HB, o segmento AH mais o segmento HB. Através das razões trigonométricas, nós conseguimos encontrar a medida de AH e a medida de HB. Por que nós podemos usar as razões trigonométricas? Como sabemos, a altura de um triângulo forma um ângulo reto com a reta de suporte. Então, essa é a altura, essa é a reta de suporte. Então, nós temos um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Então, nós temos um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo. Note que no triângulo AHC, temos o ângulo x. Em relação ao ângulo x, AH é um cateto oposto. Da mesma forma, no triângulo BHC, o lado HB é o ângulo oposto em relação ao ângulo y. Então, HB também é o cateto oposto em relação ao ângulo que nós temos. Ora, se nós temos o cateto oposto, que é o que nós queremos calcular, e já sabemos esse lado, que é o lado que forma o ângulo junto com a hipotenusa, então esse lado é o cateto adjacente em ambos os casos. Então nós temos o cateto adjacente e o cateto oposto. Através disso, nós vemos que podemos usar a tangente para calcular os lados que estamos procurando, pois a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Para o triângulo AHC, nós temos um ângulo de 30 graus, temos essa altura, que é o cateto adjacente, raiz de 2, e queremos calcular o cateto oposto. Bom, então para calcular o cateto oposto, nós temos que a tangente de 30 graus, que é o cateto oposto AH, sobre o cateto adjacente, raiz quadrada de 2. Sabemos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Assim, conseguimos encontrar a medida de AH. Basta multiplicar cruzado. Nós temos que 3AH é igual a raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, é raiz quadrada de 6. AH, portanto, o 3 passa para o outro lado dividindo. AH vai ser raiz de 6 dividido por 3. Calculamos
a medida de AH, vamos calcular HB da mesma forma. Então, nós temos que, neste caso, a tangente de 45 graus. Da mesma forma, cateto oposto, nesse caso HB, dividido pelo cateto adjacente, raiz quadrada de 2. Sabemos que a tangente de 45 graus é 1. Então, HB sobre raiz quadrada de 2. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Logo, HB será igual também a raiz quadrada de 2. Então, calculamos os dois lados, o lado do triângulo necessário. Então, AH mais HB será raiz quadrada de 6 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Agora vamos calcular a área do triângulo. Como vimos, a área do triângulo deduzimos que é base vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Calculamos a medida da base, que é raiz de 6 sobre 3 mais raiz quadrada de 2, vezes raiz de 2 sobre 2. Podemos resolver fazendo a propriedade distributiva. Então, vou multiplicar a raiz quadrada de 2 sobre 2 por cada um dos termos. Multiplicação de fração, multiplico numerador com numerador. Então, eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6 é raiz quadrada de 12. 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quando não tem ninguém no denominador, é 1. 2 vezes 1, 2. Lembramos que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. A raiz quadrada de 4 é 2, então eu posso tirá-lo da raiz. Eu tenho 2 raiz de 3 sobre 6. Do outro lado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, posso cortar, sobrou 2 dividido por 2 é 1. Aqui eu posso simplificar ambos os termos por 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, a área será dada por raiz de 3 sobre 3 mais 1. Então, essa é a área do triângulo dado. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.